pela recuperação da visão de Graça Maria, Maria de Lourdes Santana Ramos e Filho, pelo descanso eterno de Eremita Pedrosa, Gisélia Gonzaga Barbosa, Zelinha, Anezinha Oliveira Queiroz, Judice Ribeiro Nunes, Dionísio Pinto dos Santos, Maria Barbosa Souza Andrade, Dona Carminha Maria Lopes. Filho de Deus, irmãos em Cristo, sejam todos bem-vindos. Nesta quinta noite, em preparação, nesta festa de Santa Luzia, somos convidados a meditar sobre como, por meio de Cristo, tornando-nos filhos e filhas de Deus. E, portanto, os irmãos e irmãs de todos, pela graça do batismo e dessa nova condição, disseremos, irmãos, que nasce a fraternidade universal. Que nosso coração se abra para todos os povos e nações, para reconhecermos o bem e a beleza que o Senhor semeou em cada um deles, estabelecendo assim laços de unidade e de esperança compartilhados com alegria. Iniciemos. Luzia, descansa em paz, porque teu sangue não caiu na terra em vão. Ó Marte, não morrerás, teu sangue é vida, é semente de cristão. Luzia, ninguém jamais vai silenciar teu forte grito, a tua voz. Ó Marte, não calarás, prolongaremos o teu canto em nós. Nossa garganta poderão nos arrancar e sem piedade nos cortar as nossas mãos. O Evangelho nos obriga a denunciar a injustiça, a maldade, a opressão. Luzia, descansa em paz, porque teu sangue não caiu na terra em vão. Ó Marte, não morrerás, teu sangue é vida, é semente de cristão. Luzia, ninguém jamais vai silenciar teu forte grito, a tua voz. Ó Marte, não calarás, prolongaremos o teu canto em nós. Boa noite. Sejamos todos bem-vindos a mais uma noite no nosso trezenário, festejando a gloriosa Santa Luzia, padroeira dos ferroviários de Açu. Queremos acolher também com carinho o nosso seminarista Bruno, qual já concluiu, termina agora em dezembro, todo o seu percurso de estudo acadêmico no nosso seminário maior. Está aguardando somente agora a ordenação diaconal, pedindo a Deus também que desde já o abençoe, também acolhendo na nossa rede de comunidades. Neste momento também queremos acolher a comunidade de Sete Casas, também convidada e homenageada no dia de hoje. Acolhemos também a imagem da nossa padroeira. Salve, ó salve, Santa Luzia, aqui estamos para te louvar, com muito amor e alegria, rogamos para nos amparar. Aqui estamos implorando com sincera devoção tua imagem, contemplando com muita veneração. Salve, ó salve, Santa Luzia, aqui estamos para te louvar, com muito amor e alegria, rogamos para nos amparar. Como é triste a cegueira de não ver a luz do dia, não contemplar a natureza gloriosa. Santa Luzia, salve, ó salve,
estamos para te louvar com muito amor e alegria. Rogamos para nos amparar. Seja nossa advogada junto da Virgem Maria. Sois a Santa, muito amada, gloriosa Santa Luzia. Salve, ó salve, Santa Luzia. Aqui estamos para te louvar com muito amor e alegria. Rogamos para nos amparar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Com nosso coração cheio de confiança, peçamos ao Senhor o seu perdão, a sua misericórdia. Viestes ao mundo para nos salvar, em piedade de nós. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Ó Cristo, que continuais a nos visitar, tem piedade de nós. Cristo, Cristo, Cristo eleison. Cristo eleison. Senhor, que vireis um dia para nos julgar, tem piedade de nós. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glorifiquemos o santo nome de Deus. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por Ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o
Santíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, cujo poder se manifesta na fragilidade, a nós, que celebramos a glória de Santa Luzia, que de vós recebeu a força para vencer, concedei a fortaleza para alcançarmos a graça da vitória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco que reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ouçamos com atenção a palavra de Deus. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes do medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos, Abá, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Palavra do Senhor. Descendo até a baba, vai descendo até a barba de Araão e vai chegando até a orla do seu manto. Como é bom, como é suave vivemos juntos como irmãos. É também como o orvalho de Hermon, que cai suave sobre os montes de Sião. Pois a eles o Senhor dá sua bênção e a vida pelo século sem fim.
vivemos juntos como irmãos. Aleluia, 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 aleluia. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Ele está no meio de Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. glória a vós. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe o que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Caríssimo Padre Marcelo, ministro da Eucaristia, leitores, coroinha, povo de Deus. Agora está faltando 6:20. Eu acredito que às 22h30 dá para a gente terminar, tá bom? Quando der 22h30, vocês me avisem. E aí a gente para a reflexão. Amados irmãos e irmãs, estamos festejando Santa Luzia, esta mulher jovem e mártir, que doou a sua vida por causa do Evangelho e por amor ao reino de Deus. Assim também, cada um de nós, filhos e filhas de Deus, batizados, somos chamados a entregar a nossa vida a Deus, a nos consumir pelo reino de Deus. Estamos celebrando 2025 anos da encarnação do Verbo, de quando Jesus, existindo em sua condição divina,
se fez homem e veio morar em nosso meio. E a nossa igreja particular de Amargosa, de modo especial, há 25 anos atrás, ela vem nos propondo todo ano um tema para a gente rezar nossas festas de padroeiros em nossas comunidades. Aí, se vocês olharem para trás, vai ver que lá desde o início, a nossa igreja particular vinha batendo em uma tecla. Ela sempre ia mudando o tema, mas as palavras primeiras não mudavam, dizendo que era igreja, comunidade. Há exemplos aí: igreja, comunidade, casa do pão, igreja, comunidade, casa da palavra, igreja, comunidade, casa da missão. E esse ano, ainda não acabou, estamos celebrando, ou melhor, celebramos com o tema Somos Igreja, Testemunha de Jesus Cristo, Peregrinos de Esperança, pois estamos vivendo este ano jubilar, o ano jubileu de Peregrino da Esperança. E esse foi o tema que a nossa diocese propôs para nós refletir, justamente para nos ensinar a viver nesta dinâmica do reino de Deus como os peregrinos. Aqui somos passageiros. Mas já mudamos de tema. E o tema que estamos celebrando, a partir do primeiro domingo do Advento, vai dizer que Jesus Cristo armou sua tenda entre nós. Jesus Cristo armou sua tenda entre nós. Mas voltando no tempo, com o tema da igreja comunidade, para nos ensinar o verdadeiro sentido de vivermos unidos em comunidade, procurando todos, ainda que com cabeças e pensamentos diferentes, viver diante de Jesus Cristo, diante do seu reino, a unidade. Pois esse é o desejo de Deus para a nossa vida. E com este novo tema, dizendo que Jesus Cristo armou sua tenda e veio morar entre nós, e para morarmos debaixo desta tenda, para pertencer ao reino de Cristo, é necessário que sejamos cristãos, e cristãos filhos de Deus. E quando é que a igreja reconhece que somos filhos de Deus? Através do santo batismo. Antes do batismo, somos apenas criatura. Muito bem. Após o batismo, nos tornamos filho amado de Deus. Podemos dizer que lá no batismo, como vimos na primeira leitura, o Espírito de Deus se funde com o nosso espírito. Jesus nos dá o seu Espírito. E o Espírito de Deus é um espírito de amor, paciência, perdão, alegria, reencontro. Esse é o Espírito de Deus. E é este mesmo Espírito que Ele nos dá. E já que ganhamos, que temos este Espírito de Deus, devemos agir no mundo conforme o desejo, a vontade de Cristo, a vontade de Deus. Mas na maioria das vezes, nós somos rebeldes, atrevidos, egoístas, prepotentes, e vamos na contramão daquilo que Deus nos ensina. Vamos na contramão daquilo que Deus nos ensina. O desejo dele é que vivemos unidos e vivamos em comunidade, vivamos em paz. Mas o ser humano, dotado de arrogância, de orgulho, quer viver cada um em seu mundo. Cada um se preocupando com o seu próprio umbigo e deixando o outro que se dane.
Este não é o sentido que Deus deu para a nossa vida. O sentido que Ele deu foi para vivermos em comunidade. E assim o salmo que ouvimos esta noite vai nos dizer: como é bom, como é suave vivermos juntos. Os irmãos viver juntos e bem unidos. Mas há sempre em nosso meio pessoas que olham para o outro com um olhar de indiferença, com um olhar arrogante, com um olhar orgulhoso, quer o bem para si e o mal para o outro. Este não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é para virmos aqui, sairmos de nossa casa e primeiramente nos encontrar com Ele. E aonde a gente encontra Deus? Na Eucaristia, na palavra e também na pessoa do outro, na pessoa do irmão. É verdade ou não é? Pois a palavra de Deus vai nos dizer que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Se somos a imagem e semelhança de Deus, ao olharmos para o outro, devemos contemplar nada mais, nada menos do que a figura de Cristo, a figura de Deus, porque somos imagem e semelhança dele. Mas possa ser que o outro é uma pessoa atrevida, uma pessoa que anda parecendo que está chupando um biribiri ou um umbu o tempo todo, anda com a cara fechada, enfesada. E na maioria das vezes eles não está longe. É o nosso vizinho. Nossos parentes dentro da nossa própria casa. Porque quando é para falar do outro, nós somos mestres e doutores. Agora, quando é para falar de nós mesmos, na maioria das vezes achamos sempre que o defeito está no outro. E esquecemos de examinar a nossa consciência, examinar o nosso estilo de vida. Examinar o modo como estamos vivendo. E quando vamos vivendo assim, vamos nos tornando pessoas amargas, que deixa de viver para Deus e vai viver para si. E vive para criticar Deus e o mundo. Aí sai de casa e diga: eu vou para a igreja. E quando chega assim, olha, ó, você viu como fulana veio calçada hoje? Você viu o cabelo de fulana, de Bertana como estava? A roupa que ela estava vestida? Uma pessoa dessa não aprendeu o sentido de viver em comunidade. O sentido de viver a união, de viver a fraternidade. Ela vive para ela, segundo as suas intenções, e vive para criticar o mundo, vive para criticar o outro, e se esquece de que quando ela aponta um dedo para ela, tem 3 voltando para si e um dizendo: Deus está vendo. Deus está vendo todas as nossas ações. Deus está vendo e não escapará. Nossas ações não passarão impune diante de Deus no juízo final. Todos nós, todos seremos cobrados pelas nossas ações, que seja ela boa ou mal, seremos cobrados. De por isso a importância de rezar, assim como Jesus nos ensina no Evangelho. E como rezar e por quem rezar? Uma das primeiras orações, Pai Nosso, que contém 7 pedidos. E quando rezarmos, não rezar só para mim, para eu, para a minha família, mas rezar por todos. Rezar por todos. Ainda que aquele seu vizinho seja chato,
Ainda que aquele seu parente dentro de casa seja insuportável, não deixe de rezar por ele. Entregue seu dia a Deus, sua vida a Deus. Consagre sua vida a nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, procure cuidar de si. E aqui não é egoísmo cuidar de si. Procure estar bem consigo, depois bem com Deus, para depois viver bem com a comunidade. Porque se você não cuida de si, não cuida da sua relação com Deus, como é que você vai cuidar do outro? A própria palavra de Deus vai nos dizer: não pode um cego guiar outro cego? Pode? Os dois cairiam no mesmo buraco. Então, que a vida de oração, que a nossa vida de oração seja uma vida pura e santa, mesmo diante de nossas fraquezas, diante dos nossos pecados, diante de nossas misérias. Mesmo assim, Deus é Pai e Ele nos ama. Nos ama. Deus entregou a sua vida no alto de uma cruz. E para que Ele entregou? Para nos salvar. E essa salvação já foi nos dada. Essa salvação já foi nos dada. Agora, na maioria das vezes, a perdemos a salvação. Agora, por que perdemos? Porque não vivemos neste mundo segundo os mandamentos de Deus. Queremos viver a vida a bel prazer, segundo os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades. Tem gente que só deixa para rezar na hora do desespero, na hora da angústia, quando está passando por alguma doença, alguma situação grave. Aí agora chama por tantos santos e santas de Deus que nem a própria igreja reconhece. Minha avó costumava dizer assim: dor de barriga dá e passa, e peste dá e mata. Então, amados irmãos e amadas irmãs, que possamos procurar Deus enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Procurar a Deus no hoje de nossas vidas. E procurar a viver em paz. Consigo mesmo e com os irmãos e irmãs que Deus nos dá ao longo de nossa caminhada. Que esse Espírito de Deus que recebemos, muitos ainda lá atrás, novinho, quando era batizado. Ali foi plantada a sementinha de Deus, a semente da esperança em nosso coração. E como é que fazemos para alimentar esta semente que Deus plantou em nosso coração? É procurar viver aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E mais do que ouvir a palavra de Deus, é pôr em prática. Essa é a parte difícil, porque ouvir por ouvir, podemos ouvir, mas pôr em prática, aí que é o grande problema. O grande problema. Mas mesmo assim, diante das dificuldades, diante de todos os problemas, dá sim para ter uma vida de oração, consagrar nossa vida, entregar nas mãos de Deus, confiar nas intercessões dos santos, dos seus santos e santas, e tocar a nossa vida para frente, até quando Deus quiser, até quando Ele mandar nos chamar. Para quando Ele nos chamar, a gente está pronto para passar pelo processo que for após a morte e subir para o céu, para o lado de Cristo. Pois é este o desejo dele. Que depois que encerrarmos a nossa vida aqui na terra, que possamos subir para Deus. Subir para o lado de Cristo. Esse deve ser o nosso esforço diário para alcançar a vida eterna.
Quem não se esforça para alcançar a vida eterna, não se preocupe. Seu lugar lá embaixo já está garantido. E a palavra de Deus vai dizer que lá, vocês sabem onde, haverá choro e ranger de dente. Quem for banguelo, me desculpe, está ferrado. Vai passar lá no fogo eterno, rangindo só a gengiva, vai ser um sangramento eterno. Então, meus amados irmãos e irmãs, vamos nos preocupar com a nossa salvação. Procurar viver fazendo bem, sem olhar para quem? Para um dia, quando fecharmos os olhos neste mundo, nos encontrar com o Salvador maior no mundo lá de cima. Tá bom assim? Este é o desejo de Cristo para cada um e para cada uma de nós. E para encerrar este nosso momento, antes que dê às 22h30, uma pequenina história para que vocês gravem ou leve algo desta noite para casa. Perceba, olha se vocês não viveram isso, ou se tem alguém que está vivendo. Um casal jovem, quando começa a namorar, como é que eles se tratam? Meu benzinho para lá, benzinho para cá, meu amor, minha tchuca, moranguinho. Não é assim? Isso no início do namoro. Tudo é flores. A mulher, se possível, ela está toda semana no salão, esticando as madeixas a 220 volts. As unhas estão sempre alongadas, é maior do que o meu dedo. Olha que eu mostrei esse dedo, não foi o do meio não, tá bom? As unhas sempre alongadas. Ela usa um batom que mais parece um coloral, que se bota na comida, ou corante de urucum, que de longe já dá para ver. Ela parece aquelas bonecas do filme da Barbie. Está sempre elegante, chique. Já o homem, aqui essa região é muita chegada à montaria cavalgada. O homem parece aquele cavalo de rico, manga larga machador. Esse cavalo, custa, é de um precinho elevado. Está sempre com cabelinho, bigodinho fininho, cabelinho na régua. Isso é o início do namoro. Aí o tempo vai passando. E eis aqueles maior lovem. Há entre eles alguns que dão um passo muito importante na vida. Vêm até a igreja para pedir através do padre, que faz as vezes de Cristo, a bênção de Deus, para viver como marido e mulher. Já tem outros, que é a maioria, simplesmente juntam os paninhos de bunda e vão morar junto. E aí o tempo vai passando. O tempo vai passando. Com o passar do tempo, aquela danada da mulher que andava toda chique, no salto 15, quando o dia amanhece, ou ela briga com o pente, ou ela pega um garfo e deixa só 2 dentes e corre dentro da tomada que tem do lado da cama. E os cabelos, Amanheceu o dia, a danada pega um pano, uma touca de cetim e cobre aqueles cabelos. Começa a vestir as roupas do marido, uns roupão velho, e vai tocando a vida. O encanto, o amor vai se perdendo. Aquela mulher que outrora andava toda arrumada, cheirosa, ela agora parece mais uma raposa molhada. E a bichinha fede. O homem
que andava todo elegante, bigodinho fininho, cabelinho na régua. Agora ele parece um gambá. E ninguém a quer por perto. Uma quer distante do outro. Amanhece de manhã, é aquele bafo de bode. Não procura ir tomar um banho, escovar os dentes, se arrumar, se ajeitar. E aí agora aquelas palavras que era doce, meu benzinho pra lá, meu amor, meu moranguinho, minha tchuca. Agora venha pra cá, sua emprestada. Sua emprestável. Ele diz que eu vou jogar bola. Ela diga, vai besta, pra tu ver. Quando ele chega dentro de casa, o cabo da vassoura come nas costas, ou um prato voa, uma sandália voa. E assim vão tocando a vida. E quando pensam que não, eles se separam. Se separam. E cada um vai para um lado, outro vai para o outro. Eu fico feliz quando ainda termina assim. Um indo para um lado e o outro indo para o outro. Porque hoje está na moda tirar a vida do outro. Eu fico feliz quando se separa, quando um vai para um lado, outro vai para o outro. Mas o que é que eu quero dizer com isso? O que é que faltou para este casal levar uma vida até que a morte e a morte natural os separassem? O amor que se chama Deus. Faltou a vida de oração. Faltou aquele encanto apaixonado que se tinha lá no início. A vida é para ser cuidada com um todo, nenhum todo, desde o início. Por isso, amados irmãos e irmãs, cuidemos de nossa vida. Essa semente que Deus plantou em nosso coração lá atrás, através do batismo, devemos sustentar ela em nossa vida cotidiana. E como é que fazemos para sustentar? Vivendo o sacramento que a igreja nos dá, nos oferece. Viver segundo a palavra de Deus, viver da Eucaristia. Então, meus amados irmãos e irmãs, que possamos colocar Deus no centro de nossa vida e que a nossa vida seja uma grande tenda alargada para acolher a todos aqueles que precisarem. Todos aqueles que baterem a nossa porta, nós possamos acolher em nome de Cristo. Eu só, tu sozinha não pode fazer nada. Mas se a gente se une, se a gente vive verdadeiramente o sentido de comunidade, disse que uma mão lava a outra e todas juntas louvam a Deus. Este é o sentido que Deus deu e quer para a nossa vida. Que vivamos verdadeiramente unidos como irmão, tendo Cristo como o centro. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. No altar do Senhor, elevemos os nossos pedidos, as nossas preces. Senhor, fazei-nos viver como filhos e irmãos. Senhor, fazei-nos viver como filhos e irmãos. Pela Igreja, para que, sustentada pelo Espírito Santo, seja sempre sinal de filiação divina e espaço de verdadeira fraternidade, rezemos. Pela pastoral do dízimo, para que, movida pela gratidão, continue ajudando nossa comunidade a compreender que o dízimo é gesto de fé, confiança
e solidariedade. Rezemos. Senhor, fazei-nos viver como filhos e irmãos. Pelo CPP, para que, iluminado pelo Evangelho, persevere na missão de animar e organizar a vida pastoral, promovendo a participação de todos na construção de uma igreja mais missionária. Rezemos. Senhor, fazei-nos viver como filhos e irmãos. Por todos nós aqui reunidos, para que Jesus Cristo, como nossa tenda de comunhão, vivamos no dia a dia atitudes de reconciliação e generosidade e serviço. Rezemos. Senhor, fazei-nos viver como filhos e irmãos. Tudo isso nós os pedimos, ó Pai, por teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. No altar do Senhor, com pão e com vinho, depositemos tudo que temos e tudo que somos, a nossa vida. Novo dia, mais vida e esperança, aqui trazemos com toda a confiança. Ao teu altar, Senhor, nós elevamos a vida que nos destes e os bens que esperamos. Nós ofertamos, Senhor, a nossa vida no mundo que suspira por tua luz. A nossa oferta é feita de esperança, de esforço que não cansa de ouvir a tua voz. Nós ofertamos, Senhor, a nossa vida no mundo que suspira por tua luz. A nossa oferta é feita de esperança, de esforço que não cansa de ouvir a tua voz. De ti saímos, a ti aqui voltamos, a caminhada que neste mundo damos. Com tua bênção no altar nós consagramos, tornando nossa vida o dom que te ofertamos. Nós ofertamos, Senhor, a nossa vida no mundo que suspira por tua luz. A nossa oferta é feita de esperança, de esforço que não cansa de ouvir a tua voz. Nós te ofertamos, Senhor, a nossa vida no mundo que suspira por tua luz. A nossa oferta é feita de esperança, de esforço que não cansa de ouvir a tua voz. Um novo dia, mais vida e esperança, aqui trazemos com toda a confiança. Ao teu altar, Senhor, nós elevamos a vida que nos deste e os bens que esperamos. Nós ofertamos, Senhor, a nossa vida no mundo que suspira por tua luz. A nossa oferta é feita de esperança, de esforço que não cansa de ouvir a tua voz. Senhor, a nossa vida no mundo que suspira por tua luz. A nossa oferta é feita de esperança, de esforço que não cansa de ouvir a tua voz. De ti saímos, a ti aqui voltamos, na caminhada que neste mundo damos. E com a bênção nós consagramos, tornando nossa vida um dom que te ofertamos. Nós te ofertamos, Senhor, a nossa vida no mundo que suspira por tua luz. A nossa oferta é feita de esperança, de esforço que não cansa de ouvir a tua voz. Nós ofertamos, Senhor, a nossa vida
alcança de ouvir a tua voz. Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, ao oferecer com júbilo este sacrifício, na comemoração da celeste vitória de Santa Luzia, proclamamos vossas maravilhas e nos alegramos com sua gloriosa intercessão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Ó Pai querido, que tanto nos amais, como é grande a nossa alegria em vos agradecer e com Jesus na vossa igreja cantar vosso louvor. Vós nos amastes tanto que criastes para nós este mundo imenso e maravilhoso. Vós nos amais tanto que nos dais vosso Filho Jesus para nos guiar até vós. Vós nos amais tanto que nos reunis em vosso Filho Jesus e pelo Espírito Santo nos tornais filhos e filhas da mesma família. Por este amor tão grande, nós vos agradecemos e com os anjos e os santos que vos adora, cantamos a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Sim, bendito seja Jesus que vós nos enviastes, amigo das crianças e dos pobres. Ele nos ensina a vos amar, ó Pai querido, e amar-nos uns aos outros. Glória a vós, Senhor, que tanto nos amais. Senhor, que tanto nos amais. Jesus veio tirar do coração o pecado, a maldade e o ódio que impedem a amizade e não nos deixam ser felizes. Ele prometeu que o Espírito Santo ficaria sempre conosco para vivermos bem unidos a vós como filhos e filhas. Glória a vós, Senhor, que tanto nos amais. Senhor, que tanto nos amais. Do mesmo modo, no fim da ceia, Jesus tomou em suas mãos o cálice com vinho, rezou de novo em ação de graças e deu a seus amigos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus, vinde, Senhor Jesus. Por isso, Pai querido, celebramos a memória da morte e ressurreição de Jesus, Salvador do mundo. Ele mesmo se colocou em nossas mãos para ser este dom de reconciliação e de paz. Nosso sacrifício que agora vos oferecemos e pelo qual somos atraídos para vós. Com Jesus recebei a nossa vida. Com Jesus recebei a nossa vida. Escutai-nos, Senhor nosso Deus, e dai o Espírito do vosso amor aos que participam desta ceia, para que fiquem sempre mais unidos na vossa Igreja, com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo Juraci, os outros bispos e todos aqueles que servem o vosso povo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. De nós um só corpo e um só Espírito. Não vos esqueçais daqueles que amamos, nossos pais, parentes, amigos, os que cuidam de nós, e também daqueles que ainda não amamos bastante. Lembrai-vos dos que em paz partiram desta vida. Acolhei-os com amor na alegria da vossa casa. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Um dia, enfim, ó Pai, reuni a todos nós em vosso reino, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, para celebrar a festa que no céu nunca se acaba, onde todos os amigos de Jesus cantam sem cessar o vosso louvor. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Somos chamados filhos de Deus e realmente o somos. Por isso podemos rezar confiantes. Pai, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não lhe os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
pecado do mundo. Tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Não se apegaram à vida, mesmo diante da morte. Por isso, alegra-te, ó céu, e todos que viveis nele. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Seja o sacramento santo, repete o marche em sua agonia, e com o peito e o coração sangrando, proclama sua fé na Santa Eucaristia. Louvado seja o sacramento santo, repete o marche em sua agonia, sangrando, proclama sua fé na Santa Eucaristia. Se o grão de trigo não morrer na terra, fica sozinho, não florescerá. Mas se morrer, produzirá bons frutos. Martírio é força que cristão fará. Louvado seja o sacramento santo, repete o marche em sua agonia, e com o peito e o coração sangrando, proclama sua fé na Santa Eucaristia. Louvado seja o sacramento santo, repete o marche em sua agonia, e com o peito e o coração sangrando, proclama sua fé na Santa Eucaristia. A minha carne é para vós comida, força e coragem para a fé e sustento, e o meu sangue é para vós bebida, fonte de vida e um martírio alento. Louvado seja o sacramento santo, repete o marche em sua agonia, e com o peito e o coração sangrando, proclama sua fé na Santa Eucaristia. Louvado seja o sacramento santo, repete o marche em sua agonia, e com o peito e o coração sangrando, proclama sua fé
fé na Santa Eucaristia. Sangue de Cristo por nós derramado, corpo imolado no lenho da cruz. Sangue de mártires, corpos mutilados, compartilhando o sacrifício de Jesus. Louvado seja o sacramento santo, repete o mártir em sua agonia. E com o peito e o coração sangrando, proclama sua fé na Santa Eucaristia. Louvado seja o sacramento santo, repete o mártir em sua agonia. E com o peito e o coração sangrando, proclama sua fé na Santa Eucaristia. Na Santa Missa após a elevação, padres fiéis foram trucidados. É o mesmo altar, o mesmo sacrifício, o sangue de Jesus, são todos irmanados. Louvado seja o sacramento santo, repete o mártir em sua agonia. E com o peito e o coração sangrando, proclama sua fé na Santa Eucaristia. Louvado seja o sacramento santo, repete o mártir em sua agonia. E com o peito e o coração sangrando, proclama sua fé na Santa Eucaristia. Hoje nos céus martires entoam glória e louvor a Jesus ressuscitado. Com todos eles também proclamamos, louvado seja o Senhor sacramentado. Louvado seja o sacramento santo, repete o mártir em sua agonia. E com o peito e o coração sagrando, proclama sua fé na Santa Eucaristia. Lembrando que pós-comunhão não é momento de bater papo, tá bom? Oremos. Senhor, repletos de eterna alegria, pela participação neste sacramento e pela celebração da memória de Santa Luzia, fazei-nos dignos de acolher o dom do vosso amor, que por vossa graça devotamente celebramos. Por Cristo nosso Senhor. Então vamos acompanhar, dar continuidade às homenagens. Boa noite a todos. Meu nome é Evaldo Queiroz Nunes. Nós estamos fazendo, durante o trizenário, uma magnífica homenagem aos ferroviários, todos ferroviários. E eu percebi, e que na nossa relação que pegamos no sindicato,
Está faltando alguns nomes. Eu peço perdão a vocês. Aquele nome que não sair, né, na nossa fala, nos procure para a gente acrescentar na nossa relação. Edmundo Nonato Piedade, Edson Gomes Ramos, Equimildo Lopes da Silva, Edivaldo Rodrigues Maia, Eleutério Ferreira Couto, Ernestino Barbosa, Ernildo Trovão Parga, Evanildo Reis Santos, Evanilson Raimundo Silva Santos, Evandro Lopes Santana. Boa noite a todos. Meu nome é Ana Lu Oliveira Guedes, neta de Edésio Guedes Muniz, conhecido como Moreno Guedes, sobrinha neta de Desiro Guedes Muniz e Demilson Guedes Muniz, sobrinha de Dorisvaldo Ferreira Muniz e prima de Leidinaldo Muniz, todos ferroviários. Evilaucio Antônio da Silva, Evilaucio de Matos Ribeiro, Faustino Vicente da Silva, Fernando Damião dos Santos, Fernando Guedes Soares, Fernando Oliveira Alves, Fidecino Guedes de Oliveira, Florentino Alves Peleira, Florisvaldo da Silva Queiroz, Florisvaldo Violau. Boa noite a todos. Querido irmão Bruno, né? Nós aqui da comunidade queremos lhe agradecer, né, pela sua belíssima reflexão e pedir a Nossa Senhora não, costume da minha comunidade, mas vou agradecer ela também, né? Pedir a ela a intercessão dela também. Pedir a Santa Luzia que continue te abençoando e que você continue nesse caminho lindo, né, que Nosso Senhor e Ele que te ilumine e te conduza nesse caminho tão maravilhoso. E que você volte sempre para nos agraciar com a sua presença. Amém. Então chegamos ao final de mais uma noite, lembrando que a nossa barraca está lá a todo vapor, está ativa. Então no final vai ter pastel, muito bem. Pastel que vai para o céu, então pode passar lá e adquirir o seu. Também a Pastoral Juventude está vendendo água. Tem broche ainda? Ainda temos broche ali, pode passar na Pascom também, está adquirindo o seu, né? Panetone tem umas terminando ali, mas segunda-feira chega mais com a graça de Deus, tá bom? Mais uma vez renovamos o nosso agradecimento ao seminarista Bruno, aguardando também, junto com a igreja de Amargosa, de forma ansiosa, pelo anúncio da sua ordenação diaconal. É mais um irmão que chega também para somar conosco nesta caminhada. Moramos juntos praticamente uns 6 anos, né? Então, agora é a vez dele também de receber o ministério, como diz Bonfim, né? A ordem de Melquisedeque. Então, seja bem-vindo, Bruno, nesta comunidade, volte mais vezes, esta casa também é sua. Também informamos que a nossa jovem também está bem, já está em observação no nosso hospital aqui de Iaçu. Então, nada para se preocupar, tá bom? Então, vamos ficar de pé. Assim, lembrar o nosso leilão sábado, logo após a nossa celebração, teremos nosso leilão. Você que ainda não doou o seu prêmio, procure a cada um de nós aqui à noite, ou pode deixar também na nossa secretaria paroquial durante o dia. Queremos chamar a família, né, que vai levar a imagem hoje, para ficar aqui próxima à imagem. Família de... Aparecida. Dona Aparecida e família. Aparecida está desaparecida. É o povo do salgado gostoso.
Ainda tem um panetone aqui, a nossa modelo está anunciando, fica ali à frente para ver. Hoje é de chocolate daí? De chocolate, muito bem. Então compre, você veja, toda noite ela está aqui fazendo a apresentação. Vocês vão deixar ela aqui? Não, compre o panetone na mão dela, que é para ajudar também a nossa festa, tá bom? Pronto, Dona Aparecida e família, pode ficar aqui no lado da nossa imagem para a gente incensar. E depois você leva para casa para rezar por mim também, pelo seminarista Bruno, tá bom? Santa Luzia, aqui estamos para te louvar, com muito amor e alegria, rogamos para nos amparar. Aqui estamos implorando com sincera devoção, tua imagem contemplamos com muita veneração. Salve, ó salve, Santa Luzia, aqui estamos para te louvar, com muito amor e alegria, rogamos para nos amparar, rogamos para nos amparar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossas vidas. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Salve, ó salve, Santa Luzia, aqui estamos para te louvar, com muito amor e alegria, rogamos para nos amparar. Como é triste a cegueira de não ver a luz do dia, não contemplar a natureza gloriosa. Santa Luzia, salve, ó salve, Santa Luzia, aqui estamos para te louvar, com muito amor e alegria, rogamos para nos amparar. Seja nossa advogada junto da Virgem Maria, sois a santa, muito amada, gloriosa Santa Luzia. Salve, ó salve, Santa Luzia, aqui estamos para te louvar,